de outubro do ano 2020. Hoje, um sábado especial para nós espíritas. Lembrando que no dia 3 de outubro do ano de 1804, nascia na cidade de Lyon, na França, aquele que viria reorganizar e coordenar as bases da religiosidade no mundo. Busca do entendimento de Deus para todos nós. Na busca do entendimento de Deus para todos nós. Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Trazendo uma trajetória no campo da pedagogia, da psicologia, do humanismo, da solidariedade, refigurou, reformulou as bases religiosas, as bases da filosofia e as bases da ciência no mundo. Então, hoje, nós gostaríamos imensamente de louvar este grande apóstolo de Jesus, e no dizer de Emmanuel, é o apóstolo mais lúcido e, por isso, recebeu do próprio Mestre a missão de retornar à Terra, envergando na França, no papel de um pedagogo, professor, psicólogo, a missão de materializar o pensamento dos espíritos superiores e trabalhá-los com profundidade e intimidade com o Evangelho de Jesus, o Consolador prometido, que nós hoje temos a grata satisfação de estarmos sendo beneficiados por essa doutrina que, acima de tudo, traz a cada um de nós consolo, esperança e o engrandecimento da fé. A doutrina espírita é a doutrina do amor, da caridade, mas, acima de tudo, da esperança. Porque ela nos ensina, da mesma forma que Jesus nos ensinou, a ter a confiança absoluta no Pai e buscar compreender as suas leis e trabalhá-las com muito carinho na nossa intimidade. Então fica aí a nossa gratidão a Allan Kardec. O estudo do Evangelho de Jesus, que acontece todos os primeiros e os terceiros sábados de cada mês na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, é uma oportunidade que cada um de nós estamos tendo de estudarmos dentro da interpretação espírita e alinhando a essa interpretação o entendimento do processo evolutivo do ser espiritual. Essa proposta, nós estamos caminhando com ela desde o ano 2005. Então, já faz 15 anos. E iniciaremos hoje o capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Fizemos o término do capítulo 11, onde tivemos ali a grata satisfação de procurarmos entender, dentro da fala de Jesus em relação a João o Batista, o precursor do cristianismo, de que ele, sendo o maior
dos nascidos de mulher na terra representava um modelo ao qual cada um de nós, em nossas reencarnações sucessivas que estamos tendo na terra, de aprimorar, de aperfeiçoar, a fim de sairmos de um círculo vicioso de reencarnações, onde estará presente o resgate de débitos, para adentrarmos a possibilidade de termos uma reencarnação, onde a regeneração seja para nós o trampolim para nos tornarmos espíritos felizes. Porque após o mundo de regeneração, dentro da explicação do ensinamento dos espíritos dada a Kardec, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde é abordado para nós as moradas da casa do Pai, o Espiritismo vai nos apresentar 5 categorias de mundos. Os mundos primitivos, ao qual a Terra um dia passou por ele. Avançando, nós estamos agora nos encaminhando para deixar o mundo de provas e expiações e fazer com que a Terra se torne um mundo regenerado. Mas isso só será possível se cada um de nós começarmos a entender o nosso papel, a nossa funcionalidade, enquanto estamos no plano físico, tanto quanto estamos no plano espiritual. E o estudo do Evangelho, ele se imortaliza porque a mensagem que Jesus nos trouxe é para o espírito. Mas como o espírito, quando está no plano físico, ele tem o véu do esquecimento e traz ainda um apego muito grande às questões da própria materialidade, nós vamos nos esbarrar com inúmeros obstáculos, com inúmeros desafios. E são esses desafios, são esses obstáculos que vão fazer com que nós tenhamos que perseverar na ação do bem, a fim de consolidar na intimidade essa fé que está nos impulsionando para Deus. O Evangelho do Cristo, como todo o Novo Testamento, como todo o Velho Testamento, o conjunto de livros que contém a Bíblia Sagrada, é um convite da espiritualidade maior à busca do amor, da paz e da felicidade. E João o Batista, ele veio representando isso nas suas reencarnações e culminou na França no dia 3 de outubro do ano de 1804, quando Hippolyte Léon Denis Rivail, recebendo do alto a missão, conforme colocamos no estudo anterior, no dizer de Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de reorganizar aquilo que estava completamente desorganizado. O entendimento do ser para com Deus, para com seu Criador. Embora os papéis de todas as religiões da Terra são importantes, foram importantes e continuarão sendo importantes no processo evolutivo, era necessário fazer com que houvesse uma ligação e hoje uma conexão direta com o Criador. A doutrina espírita abre isso para nós.
Kardec, pseudônimo utilizado por Hippolyte, a fim de que o seu nome não pudesse estar presente, representando a sua profunda humildade, a fim de que a voz da espiritualidade pudesse ressoar para todo o planeta, da mesma forma que, quando envergava a personalidade de João Batista, no ensinamento de João, o evangelista, dizendo a necessidade de nós diminuirmos para que Cristo crescesse dentro de nós. Aí, no final do capítulo anterior, nós trouxemos os últimos versículos, onde, no versículo 29 do capítulo 11, está colocado dessa forma: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Então, Jesus está nos ensinando que, quando nós começarmos a trabalhar essas características do processo evolutivo ao qual nós estamos submetidos dentro de um plano de provas e expiações ainda, ao avançarmos para um mundo de regeneração, a humildade de coração, a brandura, a mansuetude, fará com que tenhamos um início de apaziguamento das tribulações, dos conflitos, das aflições que ainda trazemos no campo íntimo de nossas almas. É uma espécie de descanso. Mas é interessante porque nós teremos um descanso, mas não será um descanso do ponto de vista, como foi colocado pelas teologias tradicionais, eterno. Será como se fosse um refrigério para as nossas almas, no intuito de nós nos retemperarmos para continuarmos no processo evolutivo da nossa trajetória no rumo à luz maior. Ter o descanso da alma é começarmos a tomar consciência dos nossos deveres diante da lei divina. Quando o espírito ele inicia esse processamento dentro dele, ele passa a refletir melhor em tudo aquilo que chega até ele, seja de cunho interior ou exterior. Ele passará, então, a analisar as situações com um melhor entendimento, tendo em vista que agora, conhecendo os mecanismos das leis divinas, ele mesmo fará o papel principal de remodificar, reformular, reedificar, renovar em si mesmo, a fim de que não venha colher frutos mais amargos. Então, a lei divina, no entendimento da doutrina dos espíritos, dá para nós este suporte. E aí vamos aprendendo gradativamente que a cada minuto, que a cada hora, que a cada semana, que a cada mês, que a cada ano, é importantíssimo para nós. Ao iniciarmos hoje o capítulo 12 do Evangelho de Mateus,
Este capítulo contém 50 versículos e nós o leremos na íntegra, da mesma forma como sempre o fizemos desde quando iniciamos o estudo. Ao chegarmos no início do capítulo, fazemos a leitura geral do capítulo e a cada estudo nós vamos trabalhando os versículos e em alguns versículos a gente sempre abrimos um parênteses maior para trabalhar de uma forma mais profunda. Então eu convido a todos que quem tem o texto sagrado em mãos possa nos acompanhar. Quem não tem, ouçamos com atenção o ensinamento do Evangelho de Mateus, início do capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. E se soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, não teríeis condenado os sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe, dizendo: se é lícito no sábado, para que o acusassem. Ele, porém, lhes disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Então diz ao homem: estende a mão. E aquele homem, estendendo-a, a mão foi restaurada, ficando sã como a outra. Após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele, Jesus, com o propósito de matá-lo. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram-no as turbas, as multidões, e ele curou a todos. E advertiu-os para que não tornassem público, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías: eis o meu servo, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz.
Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça a todas as nações. Não condenará nem gritará, e nem ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo, em seu nome os gentios esperarão. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Toda a multidão ficou extasiada e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerei de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele? Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Por isso vos digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram-lhe, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas.
Pois assim como Jonas esteve no ventre, no grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra-a desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Evangelho de Jesus, capítulo 12, versículos 1 a 50, em Mateus. Então, é um capítulo onde iremos percorrer, através desses 50 versículos, grandes ensinamentos, onde teremos profundas reflexões, tentando alinhar essa proposta de Jesus, aquela época, para aquele tempo, para os dias atuais. Os tradutores, eles costumam dividir em cada capítulo, conforme a lição, dando subtítulos a eles. Teremos aqui, dos versículos 1 ao versículo 8, nessa tradução que eu estou lendo, o subtítulo: Espigas arrancadas no sábado, proposta pelo irmão tradutor. Dos versículos 9 a 14, teremos cura do homem com as mãos atrofiadas. Dos versículos 15 a 21, temos o subtítulo: O servo do Senhor. Dos versículos 22 aos versículos 32, nós teremos Jesus e Beuzebu. Dos versículos 33 ao versículo 37, nós teremos a árvore e seus frutos. Do versículo 38 ao versículo 45, nós teremos o sinal de Jonas. E nos versículos 46 a 50, fechando o capítulo, a verdadeira família de Jesus. Pois bem,
Então, nós vamos iniciar, primeiramente, trabalhando os versículos 1 a 8. E nós vamos encontrar também essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, e no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 6, versículos 1 a 5. Então, nós temos 3 evangelistas trazendo uma mesma passagem, ou um mesmo fato, ao qual Jesus, quando entre nós estava, vivenciou. E através dessa vivência, teve a oportunidade de ensinar. Para que cada um de nós, ao tomarmos contato com aquela experiência ao qual ele teve, pudéssemos trabalhar em nossa intimidade, em nossos corações, e com a proposta da doutrina dos Espíritos, iniciar de forma racional uma reflexão que nos possibilita ampliarmos o entendimento da mensagem e não ficar presos ou presa à mensagem somente dentro de um contexto. Então, eu vou ler de novo esses versículos. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado. Ponto. Nós sabemos que o dia de sábado é um dia consagrado pelo judaísmo, pelos judeus. Então, neste dia, não se podia exercer atividades, porque era considerado o dia do descanso. Mas o que atribui ser o sábado o dia do descanso? Porque ele era o dia do descanso. Hoje, no Ocidente, lembrando que aqui nós estamos numa cultura oriental. Hoje, no Ocidente, o domingo é considerado para nós um dia de descanso, onde nós temos o prazer, se assim podemos expressar, de estar com a família, de estar dentro do lar, né? De realizar ali, dentro da convivência com os familiares, aquele descanso mais intenso, porque durante os dias da semana, nós saímos para trabalhar ou saímos para fazer qualquer outra atividade. Então, é colocado o domingo como o dia do descanso, retirando aí o sábado no Ocidente. Bom, mas o que vem a ser isso? Por que o sábado? E por que no Ocidente colocou o domingo e não o sábado? Bom, nós estamos apenas aqui abrindo as interpretações para que nós possamos entender. Ainda vamos percorrer muito. Lembrando que no sábado, conforme está descrito no Decálogo divino, os 10 mandamentos, há o mandamento onde é colocado para Moisés: santificai o dia de sábado. Então, o sábado, desde a época de Moisés, era considerado um dia sagrado para o judaísmo, para os judeus, para os israelitas. Porque está na lei. Qual lei? A lei do Decálogo divino. Pois bem, mas quando nós pegamos
o decálogo divino, nós vamos observar que santificar o dia de sábado, ele não pode expressar algo restrito. E quando Jesus começa a propor algum exemplo ou alguns exemplos mostrando que muitas coisas se podem fazer no dia de sábado, principalmente o bem, isso seria contrário à lei de Deus? Será que nós estaríamos infringindo ao realizarmos algo de bom, de produtivo, de edificante no dia de sábado? Estaríamos infringindo a lei? Então, ele traz, primeiramente, essa reflexão para todos nós. E aí ele vai dizer que, lá no Velho Testamento, atribuindo aí às Escrituras, o rei Davi, ele com sua tropa, eu falo tropa porque nós estamos em um período onde os israelitas exerciam ainda para com outros povos guerras. E, naturalmente, Davi, que foi consagrado o rei de Israel, ele tinha uma guarda, não somente pessoal, mas a guarda, né, o exército ali do reino. Chegando a uma certa localidade onde estava o templo, agora vejam bem, no versículo 4, Jesus coloca: como entrou na casa de Deus. Jesus está se reportando a Davi. Só que Davi, que era pai de Salomão, e que depois Jesus aqui vai falar de Salomão, que era filho de Davi, foi que iniciou a construção do templo. Então, não havia, à época de Davi, o templo, porque o templo começou a ser edificado pelo seu filho Salomão. Então, como que Jesus está colocando aqui? Como entrou na casa de Deus, nós vamos observar que essa casa de Deus, que não era o templo, era uma espécie de tenda onde estava a Arca da Aliança. Nessa Arca da Aliança, dentro dela continha os 10 mandamentos. Então, Davi, após passar por um processo de dificuldade com seu exército, chegando a essa tenda, cansados, com fome, não havia nada que pudesse, por perto, algo que pudesse saciar a fome deles, porque eles estavam com fome, fome física mesmo. Imaginem, a região, deserto, sol bastante quente, né? Nós temos vivenciado aí esses dias o calor, aqui na cidade de Belo Horizonte, como em outras regiões do próprio país, temperaturas altíssimas. Agora, imaginemos uma temperatura no deserto. E no deserto, nós sabemos, não temos ali, às vezes, em algumas regiões, árvores onde pudéssemos nos acolher e descansar um pouco, sendo beneficiados pela sombra de uma árvore. Delane, 50 graus, viu? No deserto. 50 graus. Eu não queria estar no deserto, não. 36 graus fez Belo Horizonte esses dias. Nós já estamos, né, tendo até dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade realmente.
Imagine 50 graus, conforme colocou a nossa irmã Denise. Ela está colocando isso porque ela esteve lá em Israel, na Palestina. E ela pôde andar pelas ruas de Israel e sentir o calor escaldante de um sol, fazendo algumas peregrinações por algumas regiões da passagem de Jesus, passagens essas interessantíssimas, importantíssimas, que estão sendo registradas e que trazem para nós um momento de consagração. Quem visita, onde ali, com certeza, quem tem uma sensibilidade se emociona e muito. Mas aqui, no caso, Jesus, ele tinha acabado de falar à multidão a respeito de João o Batista. Então, vamos aqui retornar dentro de um contexto. No capítulo 10 do evangelista Mateus, trazendo aqui essa sequência do capítulo 10, capítulo 11, e adentrando agora o capítulo 12, no capítulo 10, Jesus reúne os discípulos, escolhe 12 e vai os encaminhar de 2 a 2. Mas antes de os encaminhar de 2 a 2 a algumas cidades vizinhas, ele faz uma série de recomendações a esses discípulos, ao qual ele agora vai denominar como apóstolos, porque estarão mais diretamente ligados a ele. E permaneceram com ele por um período de 3 anos, praticamente. Mas é preciso colocar, como o dissemos anteriormente, que os apóstolos não ficavam 24 horas ao lado de Jesus, porque os apóstolos tinham as suas atividades, tinham família, tais como o apóstolo Pedro, o apóstolo Filipe, trabalhavam, exerciam a atividade para suprir as necessidades do próprio lar e de si mesmo. Mas neste período de 3 anos em que estiveram com Jesus, aprenderam muito. E quando Jesus os encaminha de 2 a 2, Jesus então sai para uma outra localidade, para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ele sempre estava presente, porque em Cafarnaum o apóstolo Pedro morava. E Jesus sempre estava na casa de Pedro. Conforme o espírito Neio Lúcio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro intitulado Jesus no Lar, traz para nós, na primeira lição, Jesus na casa de Pedro, observando como que as conversas se davam, ele tenta trazer uma entonação, uma vibração diferente, pedindo ao apóstolo que lhe trouxesse algum pergaminho, algum rolo de uma escritura. Então, isso é interessante, porque nas casas sempre haviam um rolo de um pergaminho de algum dos profetas, ou até mesmo de algum dos livros do Velho Testamento. Um salmo, ou um dos profetas, o mais comum era o profeta Isaías. Então Jesus faz uma leitura ali, fecha e passa a comentar, e a conversa do ambiente se modifica. A vibração do ambiente se modifica. Neio Lúcio está descrevendo para nós que naquela noite, naquele dia, Jesus inicia na casa de Pedro o culto do Evangelho no lar. E este culto do Evangelho no lar, ele se estende para toda a humanidade aos dias de hoje, especialmente para nós espíritas, que sabemos da importância que é o culto do Evangelho no lar. Conforme a espiritualidade nos tem ensinado, é a defesa do lar, é o escudo do lar
ao qual nós estaremos mantendo através da própria oração. E quanto mais sinceros nós formos e cumpridores com os deveres do culto em nosso lar, mais amparo, mais apoio nós teremos da espiritualidade amiga superior. Isso é importante destacar. Então, Jesus, ele está na cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, chega até ele alguns discípulos de João Batista. João Batista que estava preso na cidade de Jerusalém. Esses discípulos chegaram questionando a Jesus a respeito se ele era realmente o Messias. Jesus ali fala para eles, aí nós saímos do capítulo 10, estamos no capítulo 11, e quando eles saem para retornar a João Batista, a multidão que estava ali, o acompanhando, passa a ouvir de Jesus aquilo que nós estudamos nos capítulos anteriores a este capítulo que iniciamos hoje, a respeito de João Batista. Pois bem, saindo um pouco daquele burbuliço, após ele dizer aqueles ensinamentos contidos no capítulo 11, Jesus vai para um campo. Então ele sai ali, vamos dizer assim, da praça central, né? Vamos imaginar, da praça central da cidade de Cafarnaum, onde todos ali passavam, transitavam, tinha um comércio local, aquela coisa toda. Ele sai daquele reboliço todo, se afasta para reencontrar com os apóstolos e os discípulos que ele havia enviado no registro do capítulo 10. E ao reencontrar com os apóstolos que vinham de uma missão, eles estavam com o quê? Com fome. Então, eles ainda não tinham entrado na cidade de Cafarnaum. Jesus sai da cidade de Cafarnaum, se afasta um pouco para uma espécie de campo, bem próximo, né? É bem próximo, não tem nada longe. E neste campo era cultivado o quê? Um milharal, milho. Milho. E os apóstolos, ao ver Jesus, estando com fome, começam a arrancar as espigas e a comer. E a comer. Bom, aí você pergunta, mas tiravam as espigas, já comiam um milho cru? Talvez sim, talvez não. Eu não comeria uma espiga com milho cru. Tem gente que come. Eu não comeria. A fome é negra. A fome é negra, viu? Pois é. Eu não comeria. Eu esperaria para chegar em casa, debulhava, né, as palhas da espiga, colocava e fazia ali um milho cozido. Né? Uma delícia o milho cozido. Muito bom. Ou então, se eu tivesse mais tempo, não tivesse com tanta fome, eu raspava, né, os grãos de milho da espiga para fazer, talvez, ali uma pamonha ou um caldo de milho. Pois bem. Mas os apóstolos estavam com fome, com tremenda fome, a ponto de arrancar as espigas, debulhar e começar a comer. E era sábado. Os fariseus, observando aquilo, ficaram, peraí, como que pode ser isso? Os apóstolos arrancando as espigas e comendo.
Quer dizer, então, que no dia de sábado, ninguém pode comer? Hoje, por exemplo, vamos imaginar, se nós estamos guardando o sábado, nós não fazemos nada no sábado? Nós não levantamos, não tomamos um café, não fazemos um almoço, não arrumamos a cama, não passamos uma vassoura na casa, não passamos um pano, não lavamos nenhuma vasilha, não saímos para uma feira para comprar um legume, uma fruta, não vamos ao supermercado comprar um arroz, um feijão. Se eu passar mal, eu não posso ir a um hospital, porque é sábado, ninguém está lá para me atender, e assim sucessivamente. Então, essa era a ideia, essa era a mentalidade. E no dia de sábado, não se podia fazer nada, nenhuma atividade, porque era um dia considerado sagrado, conforme está na lei de Deus, no decálogo divino. Os fariseus, então, chamaram a atenção de Jesus em relação aos apóstolos. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então, veja bem. Chegaram ali com autoridade, né? Ao afirmar que aqueles discípulos que eram dele estavam infringindo uma lei que era sagrada. E aí Jesus vai relembrar a eles do rei Davi, que após vir de uma batalha com o seu exército, ao chegar próximo ao acampamento ou à cidade, ainda não tendo um templo de Deus, mas uma espécie de tenda onde se guardava a arca da aliança, e havia ali pães. Esses pães, nós vamos lembrar a todos, eram pães sem fermento, eram considerados os pães ázimos. Eles já foram chegando e comendo. E aí? Então, ele está mostrando para eles que na própria Escritura, no dia de sábado, é lícito fazer algo de bom e produtivo, trazendo ainda que no próprio sábado, os sacerdotes do templo profanam o dia de sábado. E ao profanar esse dia de sábado, conforme descreve no versículo 5, eles vão permanecer sem culpa? E aí Jesus coloca uma lição que é importantíssima nós entendermos. E se soubesseis o que significa misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenados os sem culpa. Então, os fariseus estavam culpando os discípulos e culpando a ele, Jesus, pelo fato de eles estarem transgredindo uma lei. No caso, uma lei dos 10 mandamentos. Santificar o dia de sábado. Só que Jesus coloca que ele está acima de Davi e do próprio templo. Ele está acima de qualquer coisa que nós, seres humanos, podemos hoje ter em mente em relação à lei, não somente humana, ou a própria lei divina. Não que Jesus esteja acima da lei divina, não. Porque ele mesmo disse que não veio destruí-la, mas cumpri-la. E aí fica para, mas como que pode ser isso, Delano? Se o sábado foi
tido como um dia de descanso e foi recebido pelo próprio Moisés no Monte Sinai, vindo da espiritualidade superior. Como é que nós podemos entender isso? Então, Allan Kardec, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer algumas explicações relacionadas a isso, principalmente ao sábado. Só que, hoje, nós estamos entendendo que aquela colocação, mesmo estando no decálogo divino, do ponto de vista humano, era uma necessidade para a época. Porque os israelitas, os hebreus, ao saírem do Egito, eles não descansavam, eles não tinham um dia de descanso. Eles eram escravos no Egito. E eles trabalhavam todos os dias. Não havia descanso para os escravos. Trabalhavam todos os dias naquele sol escaldante. E quando Moisés, ao retirar os israelitas do Egito, tendo a peregrinação pelo deserto e ao receber os 10 mandamentos, uma das leis era incutir no campo mental daqueles irmãos que ali se encontravam à época, e que talvez muitos de nós também poderíamos estar à época, de que era necessário resguardarmos um dia onde nós pudéssemos estar conosco mesmo para podermos ter uma melhor sintonia com o alto. Então, o dia de sábado, ele está representando um dia onde cada um de nós temos que ter para descansar das atividades materiais, vamos colocar dessa forma, e termos um momento onde a nossa mente, nosso coração, possa entrar em comunhão, em conexão com os processos de espiritualidade. Havia essa necessidade. Então, nós estamos voltando aqui há 4.000 anos atrás. De hoje até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até Moisés, mais 2.000 anos. Há 4.000 anos atrás. Era necessário trabalhar no campo mental, no campo íntimo, sensibilizando aqueles corações que, a partir de agora, nós teríamos que ter que retirar um dia da semana para descansar das atividades rotineiras do dia a dia, da própria vida, da própria existência, no plano físico, para direcionar o nosso campo mental, o nosso sentimento, para os processos de espiritualização. E aí ficou o dia de sábado. E aí pergunta, mas por que os espíritos superiores, ao ditar o decálogo divino, porque foi recebido de forma mediúnica, por uma mediunidade de efeitos físicos, ao qual Moisés era o portador dessa faculdade de efeitos físicos,
uma escrita direta vinda do plano espiritual para a Terra. Por que eles escolheram um sábado? Sendo que a semana tem 7 dias. Poderiam ter escolhido domingo, poderiam ter escolhido segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas escolheram o sábado. Por que o sábado? Porque os espíritos superiores agem de uma forma ampla e profunda que somente hoje nós podemos compreender. Porque há bem pouco tempo atrás, qual era a explicação de escolher o sábado? A explicação é que no sábado, Deus, conforme está descrito no livro de Gênesis, ao terminar a sua obra, nos 6 dias da criação, ele descansa. Está descrito no livro de Gênesis. O homem sendo criado no 6º dia, no 7º, que representa o sábado, então Deus descansou, porque a obra estava completa. E no livro de Gênesis, descreve os dias da criação, e a cada dia da criação é colocado. Deus via com bons olhos tudo aquilo. Ao ver com bons olhos, o texto está querendo expressar para nós que tudo está bom. Se está bom, está perfeito. Porque Deus não cria nada de imperfeito. Chegou no 6º dia, ao criar o homem foi criado perfeito, e Deus viu que estava tudo bom, no 7º foi descansar. E aí, inicia-se uma saga evolutiva do homem na superfície do planeta Terra. E somente hoje, com a chegada da doutrina dos espíritos, abrindo uma nova era no entendimento, no encaminhamento desses ensinos, nós estamos entendendo que alguns capítulos estão sendo trabalhados no livro de Gênesis, tais como os dias da criação, é uma parábola. Uma parábola onde ali tem um conteúdo de alto significado moral e espiritual. Porque se tudo que foi criado foi bom e perfeito, qual a necessidade de Deus, então, destruir o mundo? Conforme vai nos narrar o dilúvio, trazido ali a figura de Noé, a destruição de muitas cidades, aos quais o próprio Jesus lembrou no capítulo 11, Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra. Qual a necessidade? Se tudo estava bom. Então nós estamos observando aí justamente o quê? Uma figura de linguagem através de uma parábola para expressar um conteúdo cujo significado é de transcendência moral e espiritual e que somente hoje nós estamos tendo condições de iniciarmos um melhor entendimento a respeito disso. Então, a mente, ela fica como que anestesiada por muitas situações, porque ela vai vivenciando experiências e vai condicionando-nos, dentro daquelas experiências vivenciadas, a um certo tipo de comportamento e de conduta.
Mas mesmo esse tipo de comportamento e conduta, nós fazemos modificações. E Jesus está lembrando justamente aos fariseus que o dia de sábado ele é importantíssimo. Jesus não está aqui em nenhum momento descaracterizando a importância do sábado, mas está apenas informando que no sábado também é lícito fazer e edificar o bem. Fechando no versículo 7, que a misericórdia divina está acima do sacrifício. A misericórdia divina está acima de qualquer sacrifício. Esse sacrifício que ele está nos lembrando aqui eram os sacrifícios exteriores, os sacrifícios de natureza, onde o judaísmo apresentava-se ao templo sacrifícios de animais como uma forma de oferecer ao alto uma oferenda. Era uma espécie de comércio de troca. Aí eu vou oferecer ao alto essa oferenda para que o alto possa me suprir de alguma necessidade ao qual eu esteja passando. Então isso era muito comum à época. Muito comum à época. O sábado, ele representa para nós um fechamento de ciclo. Também. Hoje é o último dia da semana. Então, nós estamos fechando a semana. Amanhã é domingo. É o primeiro dia da semana. Então, se nós fizermos aqui, rapidamente, uma comparação de que Jesus foi crucificado e morto numa sexta-feira, nós temos aí a sexta-feira da paixão. No sábado, houve interregno, um silêncio, para ressuscitar no primeiro dia da semana, que representa o domingo. Então, no Ocidente, o catolicismo apresenta o domingo como esse dia de descanso, porque foi no domingo que Jesus ressuscita dentre os mortos, conforme narra-nos as Escrituras do Novo Testamento. Por isso que no Ocidente é o domingo. O domingo, por causa que o catolicismo ele modificou o sábado para o domingo, representando o domingo, o novo dia, o despertar de uma nova oportunidade, mostrando uma nova vida, o ressurgimento da morte para a vida. Por isso que no Ocidente o domingo representa o dia aí que todos nós conhecemos como sendo de descanso. Só que passados 2000 anos, nós hoje estamos entendendo que essas figuras que simbolizam o dia, o sábado, o domingo, a sexta e os outros dias que nós vamos trabalhar depois com calma, são apenas aspectos que nos estão chamando-nos a atenção da necessidade que cada um de nós temos de ter um tempo para nós mesmos para iniciarmos conosco uma ligação mais eficaz, mais produtiva com os amigos espirituais, com as forças espirituais do amor, da fraternidade, do bem, com o próprio Criador, Deus. Isso representa o sábado, representa o domingo, pode representar a sexta ou qualquer dia. O que Jesus está colocando é que não há um dia específico. Nós não podemos nos prender a um dia específico. Todos os dias,
conforme ensina-nos o Espírito Emmanuel, é dia de renovar o próprio destino. E aí Jesus coloca no versículo 8: o Filho do Homem é Senhor do sábado, conforme registra o evangelista Mateus. Outros evangelistas, tais como Marcos e Lucas, que nós traremos depois, nessa mesma passagem, colocam um pouco mais, dizendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Porque, segundo aqui os fariseus, parece que nós, seres humanos, o homem teria que estar submetido ao sábado. Não, é o contrário. O sábado é que está submetido ao homem, diante da sua trajetória, da sua caminhada na evolução do planeta Terra. Então, nós estamos iniciando este capítulo 12. Ele vai trazer para nós importantíssimas reflexões. Então, nós levantamos aqui hoje a questão do sábado e da importância que esse símbolo do sábado traz como uma forma de nós termos um dia de conexão com o alto. Essa é a essência do ensinamento. Mas nós vamos discorrer depois com mais calma, porque nós vamos trabalhando versículos dentro dos subtítulos, ao qual os tradutores colocam, para caminharmos aí com o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então nós vamos encerrar por hoje, agradecendo esta oportunidade, agradecendo a Jesus e lembrando a todos, que no primeiro e terceiro sábado, nós vamos dando sequência a este capítulo 12 aqui, ok?